conteúdos exclusivos, produtos e fornecedores com a qualidade da feira hospitalar, networking com profissionais referência no mercado. Essa é a Hospitalar Hub, uma plataforma cheia de informações relevantes que fica disponível para você durante o ano inteiro. Queremos conectar toda a nossa comunidade de saúde para que as trocas de conhecimento e experiências sejam cada vez mais completas e frequentes. Sim, na Hospitalar nós não nos limitamos aos 4 dias de evento. Na plataforma, você vai se conectar com empresas, encontrar fornecedores e conhecer nossa vitrine de produtos, além de contar com nossa biblioteca e mais de 250 vídeos de eventos realizados por lá. É um amplo universo de conhecimento com mais de 30 anos de experiência e conexão. Unimos a nossa especialidade de conectar pessoas e negócios com as mais relevantes iniciativas do setor. Os profissionais de saúde podem se manter atualizados, realizar conexões com empresas e encontrar as melhores oportunidades de negócios. Afinal, queremos que você esteja conectado conosco 365 dias do ano. Hospitalar Hub. Combinamos ações digitais para manter nosso público conectado e atualizado. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao Aquecimento Hospitalar Hub. Eu sou Carla Chaves, jornalista, e esta semana tenho a honra de conduzir este evento, que, como o nome já diz, é um aquecimento para Hospitalar 2026. Nós traremos vários assuntos de extrema importância para o setor da saúde. Nós reunimos especialistas e curadores para antecipar os principais temas que estarão em pauta nos congressos, como saúde digital, infraestrutura, gestão e, claro, muito mais. Vamos até quinta-feira, dia 9. E antes de iniciar, eu quero deixar alguns avisos importantes e eu já começo com uma excelente notícia. Todos que estão participando ao vivo aqui da nossa sessão, que participarem ao vivo durante toda a semana, vão receber por e-mail um cupom especial de desconto, tanto para o ingresso de visitante quanto para os congressos presenciais. Então, olha que ótima oportunidade de já garantir a sua participação. Lembrando que a Hospitalar 2026 acontece de 19 a 22 de maio no São Paulo Expo, aqui em São Paulo. Falta pouquinho mais de um mês, então já vale se programar, pôr na agenda, porque, claro, vai ser mais uma experiência fantástica. Além disso, nós temos a Hospitalar Hub, que é a nossa plataforma digital que conecta você ao evento 365 dias por ano, ou seja, antes, durante e depois, com conexões, acesso ao ecossistema de saúde, conteúdos, agenda. Inclusive, todo esse evento de aquecimento, nós tivemos uma primeira sessão que começou às 4 e agora esta nova sessão, todo o evento da semana vai ficar guardado aqui na Hospitalar Hub para você reassistir, ou então para quem não conseguiu estar aqui ao vivo com a gente, assistir também, basta acessar a nossa plataforma. E eu quero pedir para vocês, quero contar com a participação ativa de vocês, porque nós teremos uma discussão super interessante, super relevante para o setor, e você pode fazer perguntas aqui no nosso chat. Nossa equipe está acompanhando, então mande sua pergunta e no final nós vamos abrir uma discussão. Eu vou trazer para os nossos especialistas, vamos tentar responder o máximo possível, mas se sobrar alguma dúvida também, a gente deixa para o Congresso, que aí o Congresso vai ser o dia inteiro, vai dar para tirar todas as dúvidas, mas por favor, fiquem à vontade para participar. A ideia é fazer realmente um grande bate-papo com quem entende. E agora, vamos falar de infraestrutura e de um ponto que hoje está na mesa de qualquer gestor, como equilibrar custo, eficiência e qualidade, principalmente em cenários de restrição orçamentária, que quem trabalha com isso sabe muito bem do que eu estou falando. Para deixar esse encontro de hoje ainda mais interessante e completo, nós vamos abordar diferentes perspectivas sobre o assunto: hospital privado,
hospital sob modelo OSS e hospital público, porque o objetivo aqui é entender como cada realidade prioriza e executa sem perder de vista, claro, segurança e a continuidade assistencial. Então, para essa conversa, eu convido Túlio Wertzner, que é diretor de infraestrutura do Hospital das Clínicas de São Paulo, Gerson Macanhã, diretor-geral do Hospital Antônio Bezerra de Farias, da Fundação Estadual de Inovação em Saúde, e Valmor Brambilha, superintendente de infraestrutura e logística do HCOR, e um dos curadores do Congresso, e o outro curador do Congresso, o Anderson Cremasco, que vai começar conduzindo esta rodada da nossa sessão voltada para infraestrutura. Eu quero desejar a todos as boas-vindas. Passo a palavra para você, Anderson. Uma excelente sessão. Obrigado, Carla. Primeiro, eu queria agradecer a presença do Gerson, do Túlio e do Valmor, que aceitaram o nosso convite. Parabenizar, né, a Informa Markets por realizar esse evento. Acho que é importantíssimo para a gente discutir um pouco da infraestrutura hospitalar. E queria começar aqui, Gerson, com uma pergunta, que assim, hoje no modelo OSS, é, queria saber como que a gente pode equilibrar as metas contratuais. Queria que você falasse um pouco, né, para esse público que não conhece, né, como é que é um sistema de OSS. Como equilibrar as metas contratuais com limitação de recurso e necessidade de resposta rápida para a manutenção crítica de pequenas obras e adequações de infraestrutura. Eu já trabalhei no modelo OSS e sei que tem um modelo de custeio, tem um modelo de CAPEX. Queria que você falasse um pouco disso, Gerson. Boa tarde. Então, o modelo de organização social, nós estamos falando de um contrato de gestão, onde que um ente público faz um contrato com o hospital e repassa um valor fixo mensal para atender um volume de metas fixas, né? Então, tendo isso em mente, a gente vai lá e a gente vai dividir esse orçamento. Se o hospital recebe um valor fixo mensal, obviamente todo o custeio que envolve aí infraestrutura, atendimento e metas também ele tem um valor fixo mensal. E aí vai passar para um planejamento. Então, quanto daquele orçamento ele vai estar ligado para infraestrutura, manutenção de equipamentos. E um ponto importante, interessante também, é que esses valores, eles são valores de, a gente fala custeio, comumente o ente público fala investimento e custeio. Então, esse valor a gente não pode fazer uso para investimento. Então, se eu preciso, tem uma demanda de atendimento que eu preciso de equipamento ou preciso fazer uma ampliação, você não pode utilizar esse valor que recebe mensalmente como para fazer esse fim. Você precisa pedir uma verba suplementar para fazer o investimento. Então, dito isso, o que acontece? Então, você não consegue fazer grandes investimentos porque o valor, embora seja OS, o valor é público, você tem que tratar o dinheiro como público, então você não pode fazer investimento. E aí acaba sendo o quê? Você tem que gerenciar, a priorização é baseada em risco. Se eu tenho um valor fixo e o valor ele é limitado com o orçamento, como é que a gente vai dividir esses valores? Você tem que fazer uma matriz de risco e dividir esse valor. Vamos colocar um exemplo. Vou fazer grupo gerador. O que é utilidade? Dá para negociar a manutenção ou não desse equipamento? É óbvio que não. Então, tem algumas coisas que é inegociável. Dentro do orçamento, você já tem que distribuir, fazer uma matriz de risco e distribuir o que é inegociável. Olha, manutenção de grupo gerador de utilidades, manutenção de equipamentos médicos críticos. Então, isso já tem que definir ou contratos ou uma estratégia de manutenção com pessoal próprio para garantir essas manutenções. De forma que o quê? Que tenha continuidade, porque você tem que manter a oferta das metas. Então, nesse sentido, o que pode acontecer se se as metas também elas são, dependendo da avaliação mensal, semestral, você até pode trabalhar pensando que você pode ter uma interrupção de algum atendimento e você pode compensar lá na frente. Dá para você pensar nisso, isso pensando num cenário que o orçamento é restrito, né?
Então, assim, gerenciar risco, definir o que é prioridade e definir um orçamento para isso. Segundo ponto, tem que definir um gerenciamento, uma governança ágil. A governança ágil, o modelo de US, diferente do público, tem mais facilidade para comprar. Não é a mesma facilidade de um privado que você não precisa obedecer um certo regramento para compra, mas como é o dinheiro é público, você tem que estabelecer lá um modelo de governança desse recurso. Mas aí o importante não é a velocidade também que você consegue fazer um reparo, se tiver uma quebra de equipamento ou fazer uma reforma, mas assim a assertividade, mas o principal é você ter assertividade daquele recurso, porque você, afinal de contas, vai gastar ele, né? E o segundo ponto é ser disciplinado com o contrato. Se eu tenho um contrato com um ente público de 5 anos e eu tenho um parque de equipamentos que ele vai depreciar, então eu tenho que prever também a reposição desse parque de equipamentos ou uma reforma. Então, o contrato de gestão ele não pode ser engessado. Eu preciso apresentar lá para o ente público, o contratante, olha, eu tenho algum equipamento, em algum momento ele precisa substituir, senão, o que que ocorre? Vai acabar tendo uma manutenção com um grau de manutenção elevado, o custo dele vai ultrapassar o valor de praticamente de um novo, e vai ser inviável consertar. Vai cair no quê? Na locação, porque você tem que manter a meta, você tem que manter a meta contratual, tem que manter a entrega do serviço. Aí cai você tem que locar o equipamento e se acaba fazendo o quê? Comendo o orçamento. Então, o seu custeio que era fixo, que o equipamento que você ia receber da Secretaria de Saúde, por o fato de não ter a manutenção ou não ter uma previsibilidade já de investimento e captar esse recurso com a Secretaria de Saúde, você é obrigado a fazer locação de equipamento para manter o atendimento das metas, e isso acaba consumindo o seu custeio e o orçamento que era apertado fica mais apertado ainda. Então, é basicamente esses 3 pontos. Priorizar risco, né? Garantir que tem uma agilidade na hora e uma assertividade na hora do que fazer e quando fazer, e também o contrato não pode ser engessado. Precisa ter essa conversa com a Secretaria de Saúde, se precisar investimento, Secretaria de Saúde, olha, a situação é essa, você precisa me garantir o investimento. Isso não é rápido, geralmente nós estamos falando, o custeio do hospital é rápido, mas o doente público, muitas vezes é de um ano para o outro, então você tem que prever com pelo menos 12 meses de antecedência essa solicitação, ou até mais essa reposição desses equipamentos. Maravilha, Basicamente, Lucas. isso que eu vejo como estratégia. Tá. Eu queria que o Túlio comentasse. Hoje, Túlio, você tem no seu guarda-chuva aí a infraestrutura, acho que quase todos os institutos do HC, que é um dos maiores hospitais da América Latina, né? E é um hospital público, né, da direta, mas também, com certeza, tem metas contratuais que o Tribunal de Contas deve avaliar. E você tem uma série de questões de manutenções críticas, pequenas obras ali, algumas coisas que aparecem. Como que você administra hoje isso no HC? Como é essa a sua realidade? Então, o Hospital das Clínicas, o maior hospital da América Latina, tem 2.600 leitos aí de suporte à população, né? E ele administra da seguinte maneira: a manutenção, a gente não tem recurso direto para manutenção, a gente simplesmente vai acontecendo obras aí que não encaixa dentro do nosso orçamento, porque o orçamento a gente tem que pedir com anos de antecedência para conseguir receber essa verba aqui. Então, quando o serviço não é emergencial, né, a gente consegue prolongar a data de execução, porque a gente faz um orçamento programa
coloca as principais obras que a gente tem necessidade e aguarda a liberação de recursos da fazenda e do planejamento para poder executar. E depois de conseguir o recurso, a gente tem que fazer uma licitação, né? E aí depende de contratação e nem sempre a empresa que a gente contrata é a melhor empresa do mercado, porque a gente está dependendo de uma licitação que é o menor preço para a contratação, né? Agora, quando é o serviço emergencial, se consegue verba através de fundações de apoio aqui do hospital que liberam recursos para a gente poder fazer a obra emergencial. Por exemplo, nosso parque aqui é um parque antigo, a gente tem geradores aqui com mais de 40 anos de idade, né? Então, às vezes, a gente fica na dependência, não existe mais peça de reposição, a gente é obrigado a trocar o equipamento e aí a gente vai atrás de verba de fundação para poder fazer esse tipo de serviço. Então, basicamente é isso. O Tribunal de Contas controla todos os passos que a gente dá, tudo que a gente faz é submetido à apreciação do Tribunal de Contas, é, tanto de licitação quanto de acompanhamento de obra, eles fiscalizam a quantidade de funcionários que tem no contrato, eles fiscalizam passo a passo de todos os contratos que a gente tem. Então, é uma fiscalização boa, né, por um lado, mas muito severa para o outro, porque a gente é obrigado a toda hora ficar justificando por que que aconteceu de tal maneira, por que não fez desse jeito, porque saiu. Mas é um termômetro para a gente poder se nortear aqui no Hospital das Clínicas. Maravilha, né? Imagina a complexidade que deve ser tudo isso. Com certeza. É, Obrigado. Valmor, queria perguntar para você agora, olhando do seu ponto de vista aqui de hospital privado, né? Que eu acredito que você tem aqui entre os três uma maior liberdade de contratação e execução, mas mesmo assim a gente sabe que não é simples. Quando no Aguacor, assim, o orçamento aperta, né? Quais os critérios que você usa para definir na prática o que é um investimento inadiável em infraestrutura e o que pode ser reprogramado sem comprometer a segurança, né? Compliance, continuidade da assistência. A gente sabe que sempre a gente começa o orçamento ali com alguns milhões e depois o financeiro vem cortando, vem restringindo. Nunca a gente tem, obviamente, quando a gente está numa posição de gestor de infraestrutura, tudo aquilo que a gente quer investir no hospital. E queria entender como é que você faz essa priorização hoje nessa visão de hospital privado. Fala, Anderson, gente, primeiro assim agradecer aí o convite, né? E fui pego de surpresa, né, Anderson, nas últimas semanas. Prazer estar contigo, Túlio, Gerson, demais. Eu acho que, puta, essa pergunta é de milhões, né? E aí eu até complemento o que o Gerson trouxe, né? Cara, o privado, ele pode até ter um pouco mais de flexibilidade na escolha na qualificação dos fornecedores, que eu acho que a gente qualificar, a gente tem que fazer para todos, né? A gente tem que trabalhar com quem a gente está acostumado e a gente acredita, né? E a gente sabe que vai ter uma entrega efetiva, né, de qualidade, inclusive, né? Mas assim, hoje a gente tem, né, um modelo muito complexo, né, de aprovação também, tá? Talvez, não vou dizer no nível do Tribunal de Contas e tudo mais, que a gente tem que fazer essa prestação, mas a gente tem um modelo muito rigoroso, né, para aprovar tudo isso e com diversas alçadas e que a gente hoje até a gente pensa, poxa, por que que eu tenho que ter tanta alçada para poder resolver questões do dia a dia, questões importantes, inclusive, e a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque o hospital não para, o hospital não espera, né? E o paciente não para e também ele não espera, ele precisa ser atendido e a infraestrutura está lá como um dos pilares, né? Um dos pilares de tratamento dele, né?
Porque sem infraestrutura você não tem tratamento, você não tem diagnóstico, você não tem nada. Então a gente tem que garantir que a infraestrutura ela esteja contínua e esteja segura também com tudo que a gente está se propondo. E respondendo sua pergunta, Anderson, assim, a gente criou hoje, a gente sempre tem lá, né? A gente cria as matrizes de priorização, né? Metodologia tem de monte, né? Eu uso uma, o Gerson deve usar outra, tudo também. A gente tem lá, assim, Gucci, entendeu? É, é, a gente faz escalonamento com matriz, então a gente tem de tudo, né? Mas no final do dia, vou dar um exemplo. Hoje no Agacore a gente tem lá entre desejos e necessidades mais de 300 milhões de reais, né? Previstos ali e que a gente entende que são legítimos e que em algum momento isso vai precisar virar mesa, né? Mas a gente tem aqueles que a gente chama de mandatórios. Tá? Então, os itens que são mandatórios, eles são elencados para a instituição como os críticos dos críticos, que a gente não pode esperar, entendeu? E eles estão correlacionados sempre em alguns níveis, né? A gente separa, né, o impacto do paciente, né? A gente separa a segurança da infraestrutura, tá? Qual o risco para a segurança da infraestrutura como um todo, que também vai impactar no paciente, e também o risco econômico, tá? Que ele, no final do dia, para o público, ele tem um risco econômico, mas ele é um risco que ele está atrelado ao custo, né? Porque a gente tem as emendas, tem Uhum. toda a questão das captações, como vocês colocaram, que eu tenho que ir para o tribunal, faz orçamentação e volta, então a gente tem que aproveitar a verba. Isso você gerencia esse custo. Quando a gente traz para o privado, a gente tem a questão do custo, joia, mas eu preciso gerar receita, né? Preciso gerar essa receita para poder pagar esse custo também. Então, a gente tem um impacto financeiro também que é trazido dentro dessa matriz que vai me elencar qual que é a priorização desse cara. E muitas vezes a gente traz o fator mandatório como sendo os pontos mais críticos. Então, vou dar um exemplo aqui para você. Um equipamento médico, por exemplo, que precisa realmente ser substituído porque ele já é end of service, ele já é end of life, então eu já preciso buscar manutenção a mercado que não está vinculado ao fornecedor, ao fabricante dele, entendeu? Então isso acaba sendo muito crítico, mas é muito comum. Tá? Porque a gente tem multimarcas por aí que vão atender em algum momento, mas em algum momento não vão atender, porque a gente acaba colocando o paciente em risco. E falando de infraestrutura, a gente pode elencar, como vocês deram os exemplos, né? Os motogeradores, entendeu? Tudo que está vinculado a sistemas de combate a incêndio, por exemplo. A gente tem um exemplo muito, muito bacana lá no Agora agora, renovando a VCB, aquela história, unifica projeto. E o que que a gente precisa? A gente entregar nesse momento, né? A gente precisa entregar uma infraestrutura adequada para atender os pré-requisitos do Corpo de Bombeiro. E quando a gente unifica prédios, tudo isso potencializa vezes 10. Então, a gente sabe das dificuldades. Mas a gente criou, sim, essa linha do mandatório que ela vem elencada por todas esses eixos, né, que são o financeiro, o paciente, a saúde da infraestrutura, entendeu? Onde a gente traz dentro dessa matriz de riscos para nos guiar no que realmente a gente precisa se dedicar, no que realmente a gente precisa focar nesse período, tá? E como você trouxe, Anderson, é uma guerra para provar, né? Muitos milhões, e aí a infraestrutura vai concorrer com a ressonância magnética, a infraestrutura vai concorrer com a inteligência artificial lá da tecnologia da informação, vai concorrer com os softwares de maneira geral, mas assim, não são menos importantes, entendeu? E eu acho que a gestão dessas instituições, ela tem que ser muito apurada para quê? Para poder conseguir nortear e não vou dizer atender todas as necessidades, todos os desejos, mas sim guiar para que a infraestrutura hospitalar não fique de lado, porque ela não é fim, ela é meio, entendeu? Sim, Sem ela, a gente não consegue ter o tratamento, a gente não tem o hospital, a gente não tem o paciente, a gente não tem nada. Então, a infraestrutura, ela precisa existir, seja ela infraestrutura predial, seja ela uma infraestrutura de tecnologia da informação, mas ela precisa existir, ela precisa estar saudável
para poder atender nossos pacientes. E só uma que eu gosto de colocar, que a gente pode abordar isso depois, isso não é problema do Brasil, né? Não é problema de São Paulo, não é problema do público, não é problema do privado, é problema do mundo todo, é problema de todas as instituições de saúde ao redor do mundo, né? Sim. Salvo os cases do NHS, entendeu? Todos aqueles problemas que a gente sabe que a gente tem mundo afora e que a gente sabe que bate na mesma tecla. O problema é sempre o mesmo e por isso a gente está discutindo isso aqui. O tema do nosso congresso vai ser focado em eficiência também, porque a restrição orçamentária existe para todos. Maravilha, vamos. Jéssica, eu queria que você comentasse, né? Eu sei que você já trabalhou em instituições privadas, tá? Agora nesse modelo SS, nesse quesito de formação do orçamento, né? Porque, assim, geralmente no hospital privado você vai fazendo orçamento em outubro, novembro, você vai submetendo as alçadas, se é for, tem Uhum. corte, vai, volta. Como é que é essa dinâmica no seu caso, numa OSS? Você tem que apresentar isso para a secretaria obviamente, olha-se muito custeio e o investimento. Fala um pouco sobre isso. Uhum. O orçamento, ele, quando apresenta lá na licitação, o ente público colocou uma licitação. Então, você já apresenta, a organização social já apresenta uma proposta. Naquela proposta já tem um desenho de orçamento. Então, quando vai começar a operação, você já tem um desenho lá na cada linha de orçamento. A realidade é diferente, né? Você chega dentro da unidade e percebe que não funciona. Aí redistribui. E essa redistribuição, cada unidade tem a liberdade de fazer, desde que tenha uma alçada de aprovação, que é anual, ou você faz uma revisão do orçamento, submete à aprovação e anualmente também se faz uma nova rodada, uma apresentação para o ano seguinte. Se houve mudança no valor do contrato, beleza, você tem mais recurso, ou você redistribui aquele mesmo recurso dentro de linhas de orçamento diferente. No dia a dia, o que o Valmor falou é muito parecido também. O que ocorre que no privado é receita. Se eu tenho um leito de UTI parado, eu vou deixar de ter uma receita. Na OS, eu não vou conseguir entregar os saídos. Embora um leito de UTI parado, em tese até diminui o meu custo, ou seja, eu tenho uma receita, eu tenho um orçamento fixo, se eu produzir menos, eu gasto menos também. Então, se conseguir acomodar isso dentro das metas, tem muito problema, desde que tenha. Mas aí eu acho que o que é similar aí os dois é o paciente. A gente tem que colocar o paciente no meio. Então o orçamento é basicamente isso. Ele é fixo, dá para você trabalhar, né? E se conseguir uma margem em um, você pode também passar ele para uma outra linha, diferente. Em manutenção de equipamento, conseguiu. Uhum, Geralmente acontece, olha, esse mês aqui a gente conseguiu um bom ganho com o MatMed. Estava previsto lá, sei lá, 10 milhões com o MatMed. Gastei 8, gastei 9. Tive um ganho. O mês seguinte eu posso redistribuir para manutenção de equipamento? Posso. Então vai equilibrando mês a mês. O que ocorre é que a gente acaba ficando com uma fila de. O amor acabou de investimento que a gente queria, a gente fica com uma fila lá de prioridades. Aí a gente vai selecionando com as certeza. prioridades, porque não tem recurso Sim, para tudo que a gente quer fazer, né? E se tivesse mais, a gente quer melhorar o hospital. Então, a gente quer uma sim. tecnologia nova, quer um ambiente nova, né? Então, é natural, né? Maravilha, Gerson, obrigado. Túlio, na sua visão hoje, né, olhando essa questão de infraestrutura no hospital público, na sua experiência, hoje quais são os maiores gargalos de infraestrutura que podem afetar a assistência, né? Então a gente fala muito de elétrica, muito de ar-condicionado, toda a parte de automação. Na sua experiência, aonde que você tem enfrentado maiores problemas, maiores desafios dentro das disciplinas da infraestrutura? O grande problema de hospital é
elétrica, ar-condicionado, porque sem climatização você não toca a sala cirúrgica, né? Não tem renovação de ar, as salas são herméticas, então o ar-condicionado é um grande gargalo. E a gente tem alguns equipamentos de grande porte, como chiller, centrífugas, que fazem essa climatização, né? Grande parte aí são equipamentos já ultrapassados aí, porque foram instalados na época de construção dos prédios. E a gente está conseguindo outros recursos aí, através de programas de eficiência energética aí com as concessionárias, né? Com isso aí, a gente tem conseguido substituir esses equipamentos aí de grande porte, né? Com um custo praticamente zero, né? Quando se não se tem contrapartida aí no investimento, praticamente eles fornecem o dinheiro e a mão de obra e o equipamento para poder executar a obra. Então, ar-condicionado é um gargalo que a gente está vencendo através dos programas de eficiência energética e agora a gente tem instalado muita placa solar, né, Uhum. visando a redução de custos aí no consumo de energia, né? Essas placas solares aí, apesar de darem uma economia, a gente está tentando ver se a gente consegue é, reverter o custo da energia elétrica que está sendo abatido para a compra de insumos aí do próprio hospital. Porque hoje o valor que a gente recebe para insumo é uma alíquota totalmente independente. Ela não Uhum. faz parte do valor final do custeio. Ela é independente. Se você economizar 1 milhão na conta de energia, esse 1 milhão fica retido para o Tesouro Nacional, não reverte a gente. Então, essa é a grande dificuldade. Nós estamos com um projeto aí de tentar entrar no mercado livre de energia e estamos vendo a hora que conseguir entrar, a gente está prevendo uma economia aí de mais de 1 milhão aí na conta de energia, que esse dinheiro pudesse reverter para o próprio hospital e poder reverter a manutenção do hospital para a gente poder efetuar melhorias que, né, em parte são muito carentes. Os sistemas hidráulicos estão funcionando, todos ativos aí, mas o gargalo é ar-condicionado e elétrica. Perfeito, Túlio. E é engraçado que o ar-condicionado ele é o maior demandador de energia, então uma coisa está Exatamente. O ligada à maior gasto outra, que a né? gente tem é ar-condicionado. Vamos, olhando essa mesma questão que o Túlio respondeu, né, em relação aos gargalos de infraestrutura que afetam a assistência, eu acredito que não é muito diferente no hospital privado, no HCO, né? Queria que você comentasse um pouco. Acho que é bem igual, né, Anderson? Como eu falei ali, né, a dor dos hospitais com relação à infraestrutura não são restritos aqui ao Brasil, não é restrito ao nosso setor público e nem ao setor privado. Essa é uma saída muito boa, tá, Túlio? A gente, inclusive, o HCor submeteu um projeto de eficiência energética com a nossa concessionária de energia elétrica, né, do nosso município recentemente. A gente foi elencado aí agraciado com relação à instalação de a substituição de um dos nossos equipamentos de climatização também, são equipamentos antigos, visando eficiência energética, tá? Então, essa é uma saída importante, mas que não é para todos, né? Então, acho que Sim, o grande problema está aí, né? A gente não consegue, todos os hospitais não conseguem, usar do mesmo artifício, né? Porque não dá para atender todo mundo, né? Eu acho que no final do dia é um pouco disso, né? A gente tem que entender o que consegue fazer para colocar os demais. Mas, assim, a dificuldade, Anderson, é com instalação elétrica e climatização, né? Não tem jeito, né? Se a gente pegar os dados de incêndios aí, que até a BDH
tem mapeado, o pessoal do Sprinkler Brasil, entendeu? Sim, eles são inúmeros e eles são Uhum. subnotificados, né? Os princípios de incêndios, eles estão aí todo dia e a gente não sabe o que está acontecendo, entendeu? A gente não notifica. E, assim, a grande maioria dos princípios de incêndio, ele se dá por problemas elétricos. E os problemas elétricos, eles estão dentro do sistema de climatização também. Entendeu? Então, o equipamento de ar-condicionado antigo, ele tem problema elétrico, entendeu? Sistemas de subestação e geração e distribuição de energia são todos equipamentos elétricos que, se não são atualizados, com o tempo eles vão ficar defasados e eles vão começar a Sim, gerar risco para a instituição. Então, assim, não dá para a gente querer ter talvez o melhor sistema de combate a incêndio, sendo que a gente não está olhando para a revisão da infraestrutura, né? E o inverso também é verdadeiro, né? Então, posso ter uma infraestrutura super saudável e também não ter um sistema de combate a incêndio. sim. Eu acho que o risco está aí, entendeu? Com a integridade da infraestrutura, né? O que traz mais dificuldade, mais risco para a infraestrutura é o sistema elétrico e o sistema de climatização, porque a gente pode vir a ter sinistros com relação a esses sistemas. São mais fáceis, né? Ok, amor, continuando com você, Mandar eu acho lá. que todo profissional de infraestrutura, né, ele precisa ter uma certa habilidade para conseguir demonstrar para os gestores, para a cadeia de aprovação, né, que seja o diretor de infraestrutura, o CEO, o conselho de administração, enfim, o que ele está precisando de investimento na área, né? E aí é sempre uma questão muito delicada de você, que o hospital tem uma série de investimentos que estão na sua frente. Ah, querem trocar um tomógrafo, querem ampliar uma área, e você tem ali, por outro lado, itens de infraestrutura que o CFO vai te perguntar, mas vai aumentar em quanto a receita? Eu falo, não, eu mexer na subestação não vai me aumentar a receita, né? Então a pergunta é quais são as estratégias para os gestores e argumentos aqui para conseguirem aprovar e priorizar as áreas de investimento para infraestrutura? Então, assim, eu vou falar em risco assistencial, vou falar em disponibilidade, saving, produtividade, experiência do paciente, regulatório. Conta pra gente quais argumentos você usa para conseguir aprovar os seus Eu investimentos? acho, vamos lá, assim, acho que esse é o maior desafio, né, de qualquer gestor de infraestrutura hospitalar, é você conseguir balizar e convencer, né, a administração, né, a diretoria, ou os conselhos, a corporação, né, qual você está representando, a aprovar seus investimentos, né, acho que esse é o grande desafio, né, e eu acho que, já adianto, não é fácil, não tem uma regra, pelo menos eu acho, não tem uma fórmula mágica, uma receita de bolo, entendeu, gente? Porque, assim, a gente sabe o quão caro custa, né, você fazer atualização de infraestrutura, você trazer projetos novos. Mas a gente tem que fazer o nosso papel e a gente trazer quais são os riscos atrelados a cada item do que a gente vem trabalhando dentro da infraestrutura, né? Cada vez mais os gestores têm olhado, né, com viés de risco, não só para o paciente, mas também um risco civil e criminal, né? Que ele vem atrelado às condutas, né, da gestão que a gente está tratando dentro das instituições, né? Então, eu acho que quando a gente fala, a gente compartilha risco, né? Eu acho que talvez a palavra seja essa, Anderson. Eu acho que a gente tem mais chance de sucesso, né, para aprovar projetos, principalmente projetos que realmente tragam risco na instituição, né? Ah, eu não vou colocar lá que, poxa, eu tenho risco e realmente não tenho risco, né? Só porque eu quero aprovar meu projeto, porque vamos deixar uma coisa bacana. Eu acho que a gente tem que não ser leviano e trazer realmente o que pode comprometer, né, a saúde da instituição, né, comprometer a integridade física dos usuários da edificação e dos pacientes, entendeu? Consequentemente, né, comprometer inclusive a reputação da instituição, né, tem uma questão de marca aí por trás, e também a questão dos gestores que estão por trás de toda
essa, essa atividade, né? Então é super importante isso. A gente Perfeito. falou recentemente num evento, inclusive, onde a gente trouxe essa visão do direito, né? Quando o direito traz, né? Qual que é o risco, né? E qual que é a penalidade caso você não tome a decisão, você seja Sim. omisso ou você deixe de fazer, né, cara, ali por algum motivo, né? A gente teve alguns sinistros no passado aí, vou dar o exemplo do hospital no Rio de Janeiro, o Badim, entendeu? Isso é público, né? Tiveram doze indiciados ali, né? Dentre eles o engenheiro da Uhum. manutenção, o arquiteto que fez o projeto, o cara que fez o projeto de instalações, o diretor-geral do hospital, o diretor técnico. Então, assim, todo mundo indiciado, gente. Então, eu acho que, assim, o dinheiro é finito, né? Ele é finito e a gente tem que trabalhar ele muito bem. Então, os riscos estão aí. E o risco, ele é para o paciente, ele é para o usuário da edificação, mas ele é o risco também para o gestor, se ele toma uma conduta inadequada e se ele toma também, ou se ele se omite, né, com relação a essa conduta, né? Então a gente consegue tomar risco até certo ponto, né? Mas quando a gente vem e traz que realmente a gente tem um risco muito grande para aquele ponto, a gente tenta compartilhar esse risco, tá, Anderson? E trazer quais são os impactos para a instituição e para todas essas pessoas aí também. Mas não tem receita de Perfeito. bolo. Eu acho que esse é um caminho, e talvez um caminho de transparência também, né? Uhum. Porque muitas vezes existe a tal da ignorância, né? Que ela é uma bênção, né? Mas nem sempre não é uma bênção. Acho que é importante a gente saber quais são os riscos e deixar todos na mesa para todos ficarem cientes e a gente poder conduzir da melhor maneira. Eu seguiria esse caminho. Entendido. Túlio, você gostaria de complementar e comentar como que você faz essa questão hoje no HC, né? Como que é, você tenta convencer a autogestão em relação aos investimentos? Aí você falou um pouco disso já, queria que você só complementasse um pouco o Valmor aí com a sua visão. Acho que o importante aqui é o risco assistencial que os pacientes estão correndo aí com a falta do equipamento aí, né? Se ele não tiver em pleno funcionamento. Então, normalmente o que a gente faz é levantar custos, né, mostrar um plano de custos, quanto custaria para substituir e mostrar tanto os benefícios quanto as coisas ruins aí que o equipamento sem funcionar trariam aqui. Então, isso a gente tenta convencer a alta direção que o equipamento é essencial ao suporte de vida, né? Que sem ele a gente vai ter óbito, vai ter problemas, vai faltar recursos elétricos, recursos de ar-condicionado, recursos mecânicos, uma bomba de recalque que não funciona, né? A gente não tem recalque, não consegue transportar água, não consegue distribuir, não consegue dar banho nos pacientes, não consegue fazer asepsia em lugar nenhum. Então, é a visão do que acontece e como resolver com sabedoria. Essa eu acho que é o principal caminho aí, mostrar a necessidade e aonde isso interfere no dia a dia dos pacientes. Maravilha, Túlio. Acho que Só, um risco. só contribuindo aí, Anderson, Fala, Túlio, Gerson. no OS também acho que é a mesma coisa. Quando eu coloco o paciente na frente e você identifica o risco e compartilha o risco, eu acho que é isso que a infraestrutura tem que fazer, é o papel dela. Olha, eu passei numa situação recentemente onde que o hospital tinha dois Chile, um já funcionava a 50% e se continuasse também tinha um risco de parar. A gente apresentou Secretaria de Saúde, precisa fazer um investimento e precisa substituir o Chile, olha o impacto do equipamento parado, UTI, centro cirúrgico, o hospital para Com e certeza. sensibiliza, né? É óbvio que é diferente de você querer um tomógrafo porque quer melhorar a tecnologia, né? Mas quando você coloca o risco assistencial e o paciente no centro, eu acho que as coisas
tendem a, de uma forma clara, tendem a andar mais rápido. Agora, nós precisamos Sim. identificar qual é o risco de apresentar, senão a gente fica com Sim. pepino na mão. Ótimo, Can. Aproveitando, queria perguntar para você, Jess, quando a gente está em obras, né, retrofits ou expansões dentro do hospital em operação, que é uma coisa bem complexa, né? Quais as práticas que você tem adotado que ajudam a reduzir o risco assistencial, retrabalho, desperdício, até a questão de infecção hospitalar aí, e principalmente o impacto na rotina das equipes e dos pacientes, né? É bem comum mesmo ter que fazer obras ou até grandes obras, né, como um retrofit, né? Primeiro ponto, eu entendo o seguinte: não é um obra em um hospital funcionando, não é um serviço de engenharia, não é é um serviço do hospital. Então tem que ser encarado disso. Não é da A obra não é da infraestrutura, não é da engenharia, é do hospital. Então, se é do hospital, tem que envolver todas as áreas. Habitualmente, o que eu acho que é uma boa prática fazer um comitê, porque as obras, o que a gente tem feito, a obra não é uma única, até pode ser que ela tenha aqui, mas tem uma sequência, se acaba uma, vai no outra, é uma constante, né? Então, acho que uma boa prática, e a gente tem feito isso, um comitê de obras ou uma comissão de obras. E lá, então, se reúne no mínimo mensalmente, para planejar as obras, e aí tem a infraestrutura está lá, tem o SESMIT está lá, a CCIH está lá, a área envolvida, se a obra for no centro cirúrgico, o centro cirúrgico está lá, então a engenharia apresenta qual é a obra, qual é o serviço, e faz o planejamento junto. Dividir por etapas, porque não vai ser possível fazer tudo, porque o hospital tem que continuar funcionando. Então, vai ter que segmentar, fazer essa segmentação junto. Ok, planejou, todo mundo está sabendo? Acompanhamento, tem que ter o acompanhamento, ou diário, ou semanal, falando assim, o que foi planejado está acontecendo, e também prever intercorrência, que elas vão acontecer. Aconteceu, o que nós vamos fazer? Já tem que ter planejado algo que sustente ou que dê sustentação para continuar trabalhando. Pontos críticos, que obra em hospital, alguns elétrica, tem que ter muita atenção com a elétrica, pode inviabilizar outras áreas que não aquela que está sendo feita. Gases medicinais é um outro problema, pode acontecer, tem que ter cuidado. Você está fazendo uma obra aqui, pode intervir. Água, enfim, então tem serviços que não está restrito àquele setor, está restrito ao hospital inteiro. Então, dependendo, tem que ter muito cuidado e também comunicar as outras áreas envolvidas. Ou seja, a chave aí, eu acho, para não ter problema é comunicação aí com as áreas e também ouvir essas outras áreas. Elas também são importantes de opinar qual a área qual etapa que seria melhor, que dá menos impacto para o hospital. E também entender para Maravilha. aquele área, tem alguns detalhes, talvez a própria área, o SESM, o CCH, eles ajudam a definir qual a melhor estratégia para fazer a intervenção, né? E Perfeito, aí, Can. só falando em orçamento, como no modelo de US, só trazendo um pouco para orçamento também, dependendo do porte da obra, aí eu estou falando já do modelo de contratação, de próprio ou contratação de um serviço, né? Organização social são filantrópicos. Pequenas obras, minha vivência. Vale mais a pena você ter uma equipe própria que faça essas obras continuamente. Obras grandes, aí vai contratar um serviço. Contratou, tem que trazer também quem vai executar para junto de você também. Se é um serviço terceiro, esse terceiro também tem que participar do planejamento, etapa por etapa, com antecedência, senão não dá certo. Maravilha.
Queria que você comentasse um pouco, vamos, a sua realidade de hospital privado. Eu sei que o HCO está passando aí, na sua gestão, por uma série de obras, uma série de atualizações. Quais são as suas estratégias para não impactar, ó, tanto as equipes e os pacientes? Você está com... Tava com mudo aqui, desculpe. Acho que obra e hospital é tudo isso que um pouco mais do que o Gerson trouxe, né, gente? A gente tá trocar a roda do avião, a asa do avião ou a roda do carro com ele andando e um pouco mais, e com o carro cheio, entendeu? E vamos em frente, né? Não tem muito o que fazer. Acho que o impacto ele sempre vai existir, né, Anderson? A gente tem vários tipos de impacto que podem acontecer, né? E a gente tenta mitigar, né? Tenta, porque realmente é muito difícil, ao máximo, né? As questões, principalmente com as questões com controle de infecção, né? Porque as obras, elas geram muita poeira, a gente faz obra dentro das unidades com elas em funcionamento, então a gente tem que cada vez mais ser especialistas no planejamento disso tudo, né? A gente tem que todo dia planejar cada vez mais para que a gente tenha o menor impacto possível no nosso paciente. Mas a gente tem uma questão que é super legal que a gente tem feito no HCOR. A gente implantou uma área de gestão de riscos para a instituição, que ela não está focada, ligado diretamente com a governança da instituição. Então, a gente não está falando de riscos empresariais, né? Que no final do dia eles acabam se interligando, né? Mas a gente está falando de riscos de infraestrutura. Então, hoje, isso muito atrelado com gestão de mudança, quando eu preciso fazer uma gestão, uma mudança, né, a gente sempre faz análises de impacto, tá? Isso vem muito dos critérios de Joint Commission, então a gente usa muito, né, os critérios que eles têm lá, que eu tenho que avaliar sempre, mas a gente ampliou um pouco esse leque, trouxe o conceito de análises de impacto. Só que hoje a gente usa análise de impacto para tudo. Se eu for atualizar o sistema de gestão hospitalar, o seu MV, o seu TASI, eu faço uma análise de impacto. Entendeu? Se eu for fazer a manutenção da ressonância magnética, que eu vou ficar lá 2 dias com ela parado, porque eu tenho que fazer a manutenção preventiva, eu faço uma análise de impacto, entendeu? Porque qual vai ser o meu impacto na minha agenda, qual vai ser o impacto naqueles pacientes que estavam agendados e assim por diante, entendeu? E isso nasceu com as obras. Então a gente faz análise de impacto para as obras. Então, para eu avaliar qual que é o impacto que eu vou ter, de forma geral, né? Seja ele para o Perfeito. meu paciente, como eu dei o exemplo ali da contaminação, seja por conta do ruído que vai ser gerado para ele e para o vizinho que está ali do lado. Lembrando que o Água ele está situado numa das regiões mais adensadas de São Paulo, entendeu? No eixo ali da Avenida Paulista, então é uma loucura. A gente tem uma usina de geração de energia com 6 geradores, que ela está a 2 metros de uma janela de um edifício residencial. Então a gente tem que fazer uma super, ultra, Uhum. mega caixa acústica para absorver o ruído desses equipamentos. Então, assim, essa análise de impacto ela roda tudo isso e a gente traz todos os envolvidos para a mesa, entendeu? Desde a equipe assistencial, a equipe médica, até assim o time de manutenção, o time de higiene, todo mundo muito, muito envolvido. Para quê? Para que a gente realmente tenha todas as cartas na mesa e essa análise de impacto ela nos traga frutos, né? Que a gente possa colher frutos dela e a gente tenha uma sequência de operação desta obra, dessa intervenção muito fluida, com segurança e com o menor impacto possível, porque, volto a dizer, né? É muito difícil a gente sair ileso disso, né? Porque realmente a gente fazer obra, fazer operações de manutenção mais complexas dentro de uma instituição hospitalar é muito, muito difícil e a gente vem conseguindo resultados muito importantes, tá, Anderson? Então, acho que esse é um exemplo. E só para complementar, planejamento de rollout e rollback também, né? Que é aquilo, né? Se você tem um planejamento para você executar, eu acho que é importante você ter um planejamento para desfazer o que você fez e voltar ao que era. Porque às vezes você pode ter Perfeito. um percalço aí no caminho e de repente você tem que voltar a uma condição que era talvez a condição que não era mais segura, mas você estava buscando, mas porque você teve um problema no caminho desse processo.
Isso aconteceu algumas vezes conosco no projeto que a gente tocou agora, que foi do sistema elétrico de potência, e a gente viu que realmente esse tipo de projeto, esse tipo de operação, né, e processo, a gente consegue obter resultados bem importantes e trazer segurança para a operação da instituição. Maravilha, vamos. Carla? Anderson, antes de você continuar, eu queria só pedir licença para dar um aviso aqui. Vocês estão vendo como a ideia é realmente trazer para o prático, né? Sair do campo das ideias e mostrar como cada área está atuando dentro dos dilemas do setor. Agora eu quero convidar novamente os senhores a participarem. Deixem as perguntas no chat. Pode ser de qualquer assunto abordado durante toda essa sessão, porque já já a gente vai começar a responder, então não percam essa oportunidade, é um aquecimento, mas aqui você tem essa oportunidade de fazer a pergunta direto para o participante. Então, por favor, conto com a participação de vocês. Anderson, devolvo a palavra. Obrigado, Carla. Importantíssima a pergunta do público aí para a gente conseguir fazer um evento que atinja realmente o nosso objetivo. Túlio, a gente sabe, né, na medicina se fala muito em prevenção, ela é muitas vezes mais eficiente, mais barata do que a gente não realizar essa prevenção e ter depois algum incidente, né, na nossa saúde, quando a gente fala do nosso corpo humano. Eu acho que no hospital, olhando a infraestrutura, não é diferente, né? Queria que você falasse um pouco como que é a gestão da manutenção hoje dentro do HC, porque se a gente tem uma manutenção ali preventiva adequada, ou a gente retarda ou elimina muito, né, aquelas questões, aqueles problemas de manutenção corretiva, as paradas inesperadas. Queria que você falasse um pouco da gestão de manutenção hoje dentro do HC, né, olhando energia, gás, climatização, parte toda, de utilidades, né? Qual é a equipe que você tem, como é que é o modelo de contrato, enfim, dá um panorama geral dessa gestão de manutenção para a gente, tudo. É, nós temos aqui no hospital um contrato de manutenção com uma firma terceirizada que coloca aqui 350 funcionários de manutenção em todas as áreas, elétrica, hidráulica, mecânica, marcenaria, serralheria, pintura, que faz a gestão de todo o espaço aqui. Nós temos 600 mil metros quadrados de área construída aqui no hospital, né? 300 funcionários aí praticamente é muito pouco para é até um pleonasmo vou falar muito pouco, mas é muito pouco, né, para o tamanho de área aqui que nós temos aqui, né? Então, o que acontece? Os funcionários HC mesmo, que se mantiveram até hoje, né, nós temos mais ou menos uns 100 funcionários aí da velha guarda, aí, com gente com mais de 60 anos já de idade, aí, que continua aí na ativa, né, trabalhando. E como a gente não tem mais possibilidade de contratação de novos funcionários via Tesouro, a única saída foi terceirizar todos esses serviços. A gente fez vários contratos de manutenção. Esse aqui acho que é o quinto contrato de manutenção que a gente já fez, e esse que conseguiu se adaptar melhor aqui à nossa realidade aí, né? Nós conseguimos fazer um centro de gerenciamento que olha o prédio, como é a subestação, como é o abastecimento de água, como que tá as câmeras frias, né? Tudo através de um quadro sinótico a gente consegue visualizar, e isso foi embutido dentro desse contrato atual. Apesar de não pegar todos os prédios, pegar só os dois prédios principais, que é o ENCOR e o Instituto Central, desculpa, é um contrato que se moldou à nossa realidade, né? Nós estamos agora em fase de transição. Em julho, agora termina o contrato com essa empresa e a gente vai ter que refazer um outro contrato. Nós temos 10 institutos aqui dentro. Nós reunimos os engenheiros, porque cada instituto tem um grupo de engenharia que toma conta do seu prédio, né? Eu reuni todas as expertises de todos os prédios
para a gente elaborar um novo memorial descritivo para poder soltar um edital de manutenção para substituir ou não substituir, manter a empresa que está hoje prestando serviço para a gente, né? E é assim, ó, a gente faz programações diárias, tem programações e manutenções preventivas, né? E abertura de ordem de serviço. Nós temos um sistema informatizado que é o EFOR, que a gente consegue abrir uma ordem de serviço, né? Cada funcionário do hospital tem acesso ao sistema e abre uma ordem de serviço para terceirizada para arrumar o que está errado aí, qual é o problema. É uma coisa simples como uma troca de lâmpada, até uma manutenção mais aprimorada aí numa câmara fria, trocar motor. Então, tudo isso eles têm feito aí, né? Eu, e assim, as preventivas hoje são menores do que as corretivas, né? Por quê? Porque nosso parque é antigo, né? Uhum. Então a gente faz a manutenção preventiva querendo aumentar a vida útil do equipamento, mas por ele seja antigo, apresenta problema. Aí a gente vai tentar arrumar, não consegue peça de reposição, porque não existe mais peça para aquele tipo de equipamento. Ou a gente fabrica, ou a gente tenta adaptar alguma outra coisa para fazer a manutenção do equipamento. Mas o que a gente pretende? Pretende aumentar muito mais as preventivas e se resguardar de fazer corretiva aqui no Hospital das Clínicas. Basicamente é Maravilha. isso. Obrigado, tudo. O Gerson, eu queria que você Obrigado. comentasse na sua visão do Hospital OSS, como é que é essa questão da gestão da manutenção, né, dentro dos hospitais e como que você faz essa gestão de ativos, né, em relação a tentar ter um nível de manutenção corretiva, preventiva maior que corretiva. É um desafio, né? Mas precisa, acho, conhecer muito o parque, ter informação, né? De o Túlio mesmo falou, olha, hoje eu consigo, tenho mais, eu estou fazendo mais corretiva, mas menos preventiva. Tem uma causa, o parque de equipamento dele já está no final da vida útil. Então, essas informações têm que estar no dia a dia e fazer um planejamento. Como que nós vamos sair disso? Como que nós vamos avançar? Eu sempre penso que a gente tem que ficar fazendo o dia a dia, mas você tem que ter uma planilha, você tem que ter um planejamento para falar assim, o que que eu preciso fazer de melhoria? Essa tecnologia ou essa minha infraestrutura, eu posso melhorar ela? Ela está para que reduza a manutenção? Porque modelo de OS, o custeio está aí. Se eu tiver muito custeio, eu vou comprometer muito o orçamento. Então, tem que ser investido um volume maior de preventivas para quê? Para que eu tenha um valor mensal fixo, porque a corretiva, quando vem, você dá um aporte financeiro maior. Então, a corretiva, no modelo de organização social, é muito ruim, porque você tem um orçamento linear e quando tiver que fazer uma manutenção, se for uma manutenção muito grande extra, ela compromete muito o orçamento. Então, em geral, fazer contratos que já contemplam peças, que você já tem um orçamento fixo para aquilo, que você não vai ter esse comprometimento, e planejar assim, ó, quanto tempo se eu preciso fazer alguma substituição de algum equipamento, ou uma análise de substituição de tecnologia ou melhorar aquela infraestrutura, porque eu estou vendo que daqui a alguns anos eu vou ter que gastar muito com aquela infraestrutura. Então, já pensar como que nós vamos fazer, como que vai fazer isso. É planejamento e acompanhamento. Maravilha, Macanha. Eu acho que são realidades bem diferentes, mas nesse caso acabam se É afunilando, muito né, para similar. a mesma É, situação. é, Exatamente.
Queria mudar um pouco o tema agora, a gente falar de sustentabilidade e ESG. Mas antes, a Carla, tem alguma pergunta, Carla? Tenho sim. É, eu queria saber, na verdade, dos três, ainda mantendo essa linha prática, tem algum ponto que os senhores perceberam ou percebem que as pessoas acabam perdendo muito dinheiro dentro da infraestrutura sem perceber? Aquele lugarzinho que está fora de onde deveria estar, que não é um ponto grande de atenção, mas acaba sendo um ralo para dinheiro? Tem algum ponto que os senhores destacam dentro da infraestrutura? Eu diria que um ponto é treinamento de equipe, é abuso de uso. Isso, o abuso de uso é uma equipe um equipamento, uma infraestrutura que a equipe não sabe fazer uso, muitas vezes acaba gerando uma manutenção desnecessária e a infraestrutura está em perfeito estado, o equipamento está em perfeito estado, mas ela teve que passar por alguma manutenção em razão do abuso de uso. Eu acho que aí está uma oportunidade de ganho, ou de não É, gastar, né? Quer eu Valmor, comentar tenho a também? Túlio? política de reunir todos os gestores sempre e conversar sobre os casos que saem fora do trilho. Por exemplo, quando se percebe que se fez alguma coisa errada, vamos conversar, vamos discutir, vamos tentar melhorar um processo existente. Vamos criar uma rotina que evite acontecer o que saiu do trilho, aquilo que deu errado. Então, a gente está sempre em contato. Eu estou em contato com todos os gestores dos institutos e com os líderes da terceirizada em reunião constante para discutir assuntos do dia a dia. Ah, por que aconteceu desse jeito? Por que fez assim e não fez assim? Vamos adotar determinada política para não evitar disso acontecer. Isso tem melhorado muito aí a nossa prática do dia a dia. Hein? Isso é até interessante, né, Túlio? Porque às vezes acontece num setor, e se não houvesse essa integração, você resolveria no setor, mas em um outro poderia voltar a acontecer. Então, Com quando você certeza. já padroniza a solução, você já sabe que É, vai ter um problema a menos, quase como na aviação, né? Redundância. exatamente. O erro tem que ser mostrado para todo mundo, né? Todo mundo tem que ter ciência por que aconteceu errado e como fazer a coisa certa. Então, essa é a intenção de reunir todo mundo e poder mostrar o que se fez de errado e como fazer o certo. Perfeito. Valmor, vi você olhando para cima, pensando. Acho que estou pensando aqui, né? Porque o Túlio e o Gerson trouxeram pontos importantes, né? Mas e eu acho que é fato isso, né? Essa proximidade com as áreas, a gente a questão educacional, né? Porque eu acho que a gente tem que se educar aí e os times multiprofissionais têm que estar educados. Porque acho que a gente tem um caminhão de oportunidades, né, dentro das instituições hospitalares hoje, dentro dos edifícios de saúde, né? Então, e várias torneiras abertas, seja ela para MatMed, seja ela para medicamento, seja ela para a parte de infraestrutura, para sistemas utilitários, entendeu? Tem um caminhão de oportunidade. Falta mesmo, assim, eu acho que falta investimento, mas falta muito conscientização também, né? Eu acho que trazer à tona que o uso adequado da tecnologia, da infraestrutura, ela também vai te promover uma eficiência e um resultado aí econômico ou até mesmo alguma uma questão focada em segurança, né? Então, eu corroboro com o que eles trouxeram e só trago que a gente tem um caminhão de oportunidades aí. Basta a gente abrir os olhos, né? É um pouco disso. Anderson, posso É, fazer mais uma? Claro. Pode falar, Gerson, pode falar. é o que a engenharia e a infraestrutura não pode ficar longe da assistência. Ela tem que ser uma coisa só, tem que ter uma conversa, né? E tem que conseguir conversar, né? E só Tá, para complementar, tá só um pouquinho, claro. Carla, por gentileza. É importante você trazer isso, Gerson, porque
Eu falei há pouco que a infraestrutura ela tem que fazer parte do processo terapêutico, né, dos É, pacientes, né? Mas a uhum, gente não enxerga dessa forma, né? A gestão não, hospitalar não enxerga, o médico assistencial não enxerga dessa forma, mas uhum, eles querem que uhum, esteja tudo disponível, uhum, entendeu? E é, cada vez mais, se a gente conseguir trazer a área de infraestrutura a patamares e a pilares mais estratégicos dentro das instituições de saúde, a gente vai ter resultados melhores. Porque a gente tem que tratar a infraestrutura como uma área estratégica, entendeu? uhum. Não só a gestão da manutenção, que o cara que aquela turma que fica lá no estacionamento. Não, ali tem uma inteligência voltada para que a gente consiga trazer resultados importantes para a instituição e gerar eficiência aí de uma forma geral. Isso já aconteceu com a TI, né, Valmor? A TI, uma vez Já, ela estava já. lá, era para o sistema funcionar, para o É computador isso, é o funcionar. helpdesk, né? Hoje ela é a estratégia da empresa, a informação, né? É um outro nível, né? A infraestrutura, eu acho que ainda não chegou lá. Isso aí. Carro. E tem algo, por exemplo, o Túlio usou esse exemplo de toda vez que acontece algo no setor, existe uma reunião para entender e padronizar um procedimento. Tem algo que os senhores, alguma atitude que os senhores tomaram, tem como exemplo, dentro da realidade dos senhores, que vocês viram alguma mudança, mesmo que seja pequena, porque a gente está aqui falando que às vezes se olha muito para o macro e é no micro que faz a diferença. Nesse caso, teve algo, alguma medida prática que os senhores tomaram de uns tempos para cá e que vocês já percebem alguma mudança, que pode ser de exemplo para quem está acompanhando a gente também? Não vim com pergunta fácil. Sei lá, eu Várias acho que isso. vezes, Vai lá, Tulio, coloca aí. Porque é, isso é todo dia, né, Tulio? várias vezes, né, a gente tem notado grande diferença aí em função do que acontece aí na manutenção, porque o intuito de fazer esse tipo de conversa, discussão, é melhorar o sistema atual. E se a gente melhora o terceirizado, que melhora o serviço que presta para a gente. Então, toda a intenção do mundo é tentar melhorar esse sistema. Quanto mais dá certo esse sistema, né, mais tranquilo a gente fica com a manutenção. Porque antigamente me ligavam de sábado, domingo, madrugada, para resolver problema, e hoje isso diminuiu e muito, né? Hoje em dia, uma vez ou outra me ligam aí de final de semana, mas não com tanta insistência como era antigamente. Então, isso significa que isso trouxe resultado, isso trouxe benefício para a instituição. Uma coisa que o Gerson comentou, né? Essa questão que ele falou do uso, né? Das pessoas saberem usar. Uma vez no hospital, a gente tinha muito problema, a engenharia clínica reclamava muito de o que a gente chamou de mau uso, né? O nosso cliente, seja enfermagem ou médico, usava o equipamento de forma inadequada, inapropriada e quebrava o equipamento, ou batia com o equipamento, enfim. E aí eu propus para o engenheiro, para o gerente de engenharia clínica, falei, perfeito, monta um relatório para mim então de quais são os custos e os eventos que a gente tem de mau uso de equipamentos dentro do hospital. E trimestralmente a gente rodava esse relatório. Causou uma confusão tremenda, né? Porque como que você põe um raio-x novo no hospital e daqui a pouco você olha e ele tá com a carenagem quebrada porque bateram na parede, bateram numa quina e ou ótica caiu no chão, nem usou, já quebrou e esterilizaram uma ótica de um processo que não poderia, enfim, e isso depois ia gerar, e esse custo a gente alocava no centro de custo da área que deu a perda, né? Então, é um exemplo que eu acho que é interessante. Isso funciona. Quando você passa a mostrar o quanto custa aquilo, né? Porque às vezes nem tem ideia. Você falou da ótica, né? Valor alto, às vezes quem está lá no CME não faz nem ideia do valor que tem aquilo. Até faz, né? Mas é diferente quando você mostra o número, o setor vai ter que apresentar uma análise por que aquilo aconteceu, né?
Já dá uma diferença grande. E a presença, uma das coisas que já é a rotina, engenharia clínica no centro cirúrgico, é onde que tem um maior volume de equipamentos, tem pelo próprio fluxo do centro cirúrgico, né? Equipamentos diversos, equipes diversas, não é uma equipe fixa como o TI, né? E, e já há alguns anos, ó, faz uma visita, engenharia clínica, faz uma visita todo dia lá no centro cirúrgico, mesmo que não tenha nada, você faz presente. E as dúvidas acabam aparecendo, porque muitas vezes não vai abrir uma OS, mas ele tem dúvida de usar, ou está usando de uma forma inadequada e nem percebeu. Então, alguém da engenharia clínica lá já vê, já orienta. Acho que a presença no setor foi uma das coisas assim que ajudou muito e diminuiu, porque o tempo que ele vai lá no centro cirúrgico é o tempo que ele deixa de atender uma ordem de serviço que acabava abrindo do mesmo jeito. Ele ia lá do mesmo jeito porque ia abrir o S. Assim, ele já vai lá na rotina, né, e já acaba conversando com a equipe e se vê alguma coisa já orienta. E eu acho que também uma prática aí que para mim funcionou bastante. Perfeito. Vou falar aqui rapidinho, Anderson. Acho que Vai assim, lá. cara, acho que a gente tem muito problema hoje com mão de obra, né? Acho que a mão de obra qualificada talvez o high pay, né, desse momento, porque para a gente ter mão de obra qualificada hoje, e aí isso vale para não só para engenharia, para manutenção, para engenharia clínica, isso vale para todos os setores, né, da infraestrutura hospitalar, né? Você pega hoje aí a parte de serviços de forma geral, né? E para vocês, né, Gerson, Túlio, acho que o problema é um pouco maior, né? Porque vocês têm muito terceirizado, né? Você não pode mais contratar o orgânico que a gente chama ali, né, que é ter o Hum. colaborador próprio, né, que teoricamente você consegue ter uma fidelização maior daquele cara, com turnover mais baixo, com absenteísmo mais baixo, entendeu? E que é diferente quando a gente vai para o setor de serviços aí e contrata um terceiro que às vezes o terceiro, né, ele não está alinhado com a cultura da instituição, entendeu? Então isso faz toda a diferença, né? Aí você tem uma entrega totalmente desalinhada com o que você espera ali na ponta, né? Então acho que esse é o grande desafio, né, para a gente trazer, né, um perfil de profissional que esteja alinhado com as culturas das instituições e que a gente consiga trazer resultados importantes aí no dia a dia, né? A gente tem diversos exemplos, né? Diversos exemplos de assim, manutenção de ar-condicionado que não é feito, as empresas elas não estão atuando, entendeu? E aí a gente tem que reordenar tudo para fazer as coisas acontecerem. O gerente da área tem que entrar, o diretor da área tem que entrar no circuito para resolver problemas pontuais pequenos que não deveriam acontecer e deveriam estar sendo executados e tratados aí no dia a dia, né? Como uma coisa mais fluida, mais cotidiana, né? E a gente não vê isso acontecer, né? E eu acho que é muito por conta dessa questão da mão de obra. A mão de obra ela está bem escassa e pouco qualificada hoje. Maravilha. Tem mais alguma, Carla? Não, pode tocar, Anderson. Na verdade, a gente tem pouco mais de 10 minutos, então já estamos quase nos encaminhando para o Sim. final. Acho que vai dar para fazer mais uma e eu já entrego para você para a gente ir para o encerramento. Vamos aqui, para a gente não esquecer esse tema, né? Falar de ESG ou ASG, né? Ultimamente a gente tem colocado abrasileirado, que eu acho que é a forma talvez mais adequada. Quando a gente fala de sustentabilidade e eficiência energética, são temas que disputam verbas, né, com as demandas mais urgentes. Como que você tem feito para priorizar isso dentro do HCO, e transformar isso numa agenda exatamente de custo-efetividade, de previsibilidade de OPEX, resiliência operacional, quando a gente trata esses temas de ESG? Assim, isso aí é gigantesco, né, Anderson? A SG é gigantesco, a gente gosta de falar disso, né? No evento, a gente sempre tem nesse congresso, a gente sempre tem alguns painéis que trazem à tona, né, a questão do ESG, abrasileirado aí, o ASG,
A gente, quando a gente traz, né, projetos de eficiência, né, a gente acaba fazendo brilhar os olhos aí, né, da gestão, né, das instituições, porque normalmente tem impacto econômico, né? Então, eu acho que isso é o tipo é o tipo de projeto que a gente consegue aprovar com mais facilidade, né? Porque ele vai trazer um certo benefício ao longo do tempo aí, né? E se bem estruturado, né, a gente consegue ter resultados bem importantes, né? Mas eu acho que eu traria só uma provocação aqui que talvez faça sentido para a gente olhar para esse tipo de projeto, que são os modelos de negócio hoje, né? Acho que a gente só vinha lá no modelo de, cara, assim, eu tenho que investir o dinheiro e eu vou recuperar esse dinheiro numa economia, num período de tempo. Então, assim, e aí a gente vai. Esse é um projeto também que vai brigar com a tomografia, vai brigar com a obra, vai brigar com todo o investimento que é aqueles 300 milhões lá que a gente conversou ali. Então, assim, você começa a ficar limitado. Então, eu acho que, por mais que a gente consiga, né, por mais que brilhe os olhos, a gente tenha mais facilidade para provar, o fácil é sempre difícil, né? Então, acho que a gente tem que se provocar a buscar alternativas, né? As alternativas são os modelos de negócio. Então, hoje, a mercado você pode OPEXar, né? OPEXar algumas linhas, né? Com projetos como esse. Você pode trazer tem os famosos aí BOTs, né? Que são os Build Operation Transfer, onde você consegue, você faz acordos com companhias que implantam a tecnologia para você e você paga isso num aluguel também, né? Mas com uma opção de transferência de ativo ao término dessa concessão, desse projeto. Então, eu acho que a gente tem que trazer inovação. Porque só levar o by the book ali, eu tenho payback de tanto tempo, um retorno desse investimento em tanto tempo, ele já é um pouco do passado, né? Porque ele vai entrar na fila para brigar com os outros investimentos, apesar de ser mais fácil de ser aprovado, porque ele tem um retorno normalmente mais instantâneo, né? Então, eu acho que ficaria com essa provocação aí para a gente ter modelos diferentes para tentar aprovar, porque é difícil igual aos demais, tá, Anderson? Entendido. Túlio, como que é essa questão ESG, né, essa questão de eficiência hoje dentro do hospital público como o HC? Existe espaço para essa discussão? Como que você trata e conduz isso? Sim, a gente tem eixo de sustentabilidade aí, onde eu faço parte do grupo, né? É um estudo aí para melhorias e trazer programas melhores aí para o hospital. A gente já fez vários programas aí. Nós tínhamos lâmpadas fluorescentes no hospital inteiro, conseguimos substituir mais de 30 mil lâmpadas lá por LED. E o problema da lâmpada fluorescente era o descarte, né? Porque por ter gás fluorescente, né, ele contaminava solo. Então você não podia descartar ele em lixo comum. Então tinha que contratar uma empresa de reciclagem para reaproveitar vidro, o gás, a parte metálica, e isso saía caro. Trocando as lâmpadas lá, a gente saiu de um problema gigantesco lá de lâmpada fluorescente para lâmpada LED. Hoje a gente está mexendo com placas coletoras lá, placas solares. A gente já instalou quase 500 placas solares lá em diversos institutos, né, gerando não é muita energia, mas já é alguma coisa, né? Gera praticamente 200 megawatts-hora por ano lá de energia. É uma pequena contribuição, mas significativa para um hospital público, né? Sim. A gente tem feito serviços de reciclagem de óleo de cozinha, outros programas aí, e a gente está estudando outras formas aí de sustentabilidade, né, que não envolvam grandes custos, que a gente consegue fazer uma ação de melhoria do hospital. Estudamos, inclusive, uma máquina lá que foi apresentada de micro-ondas para incinerar o descarte hospitalar, né? E tornar ele descarte comum, né? Porque o custo do descarte hospitalar é muito grande.
Então, se a gente transformasse em lixo comuns, a gente conseguiria descartar mais facilmente por um preço bem mais barato. Então, tudo isso é estudos que a gente faz lá e tenta viabilizar a sua execução. Maravilha. Carla? Muito bom. Infelizmente, apesar da conversa estar ótima e de o assunto ainda render muito, a gente precisa encerrar, estamos chegando ao fim, e é bom mostrar o quanto rende para que as pessoas que ainda não garantiram os ingressos para o Congresso já garantam. Lembrando que você que está aqui participando ao vivo com a gente vai receber um cupom de desconto especial, tanto para o ingresso de visitante quanto para o Congresso. O Congresso de Infraestrutura acontece dia 20 e dia 21, mas nos outros dias você também consegue visitar a feira, ver tudo que tem de novidade. Hospitalar 2026, mais uma vez, está incrível. E é importante reforçar, eu vou até daqui a pouco pedir para o Anderson fazer as considerações finais, convidar também, mas é importante reforçar que um congresso como esse é a oportunidade de, para além de ouvir especialistas, fazer networking, conversar, entender, às vezes expor o que você está fazendo e ouvir o que a pessoa que trabalha na mesma área está fazendo, às vezes um complementa o outro, então é sempre uma oportunidade única participar de um evento assim. Eu reforço o convite. Anderson, quer deixar uma palavra final antes da gente encerrar? Eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez o Túlio, o Gerson e o Valmor, e fazer aqui um chamamento para os profissionais de infraestrutura para estarem com a gente no dia 20 e 21 de maio. Serão 2 dias aí de intensas trocas. Temas como esses e outros, né, estarão lá com empresas de referência do setor. E o que você falou bem, cara, o network ali, o benchmark vão ser os principais trunfos do nosso evento. Então, espero vocês lá. Muito obrigada pela participação de todos os nossos especialistas. Anderson, que ainda volta com a gente esta semana para discutir um outro assunto. Eu convido vocês também a acompanharem. Amanhã a gente tem mais. A gente tem às 4 horas da tarde o Congresso Internacional de Serviços de Saúde, que traz o tema IA de gente para gente, potencializando o cuidado e a gestão de pessoas. E às 5h30 nós teremos o Congresso de Atenção Domiciliar e Cuidados de Transição com o tema Regulamentação da Atenção Domiciliar no Brasil, Avanços, Riscos e Oportunidades. Lembrando que o Hospitalar 2026 acontece de 19 a 22 de maio no São Paulo Expo, aqui em São Paulo. Como eu disse, todo mundo que está aqui ao vivo tem um cupom especial de desconto que vai receber por e-mail, e para quem quiser também reassistir este conteúdo ou não deu tempo de assistir, a pessoa também vai ter esse conteúdo gravado aqui na nossa Hospitalar Hub. Novamente, muito obrigada a todos que nos acompanharam. Muito obrigada a todos os nossos especialistas, Anderson, Túlio, Valmor, Gerson. Nos encontramos na Hospitalar 2026. E quem nos acompanha, se tiver interesse nos próximos assuntos, amanhã tem mais. Até lá, uma excelente noite.